Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos a este canal Semente da Caridade. Hoje nós estamos trazendo um assunto palpitante, o Sínodo dos Bispos, que foi aberto em 2021 e irá se encerrar em 2023. Para falar desse sínodo, nós estamos trazendo o padre Rodrigo Ferreira, ele que é pároco da paróquia de Santa Luzia, no Promorá. Padre Rodrigo, seja bem-vindo a este canal. E para nós iniciarmos a esta conversa sobre o sínodo, o que é o sínodo? Muito bem, querido diácono, querido irmão, querida irmã. O sínodo, a palavra sínodo significa caminhar juntos. E foi iniciado pelo então Papa Paulo VI. Logo que termina o concílio, ele, no desejo de continuar a colegialidade dos bispos, a participação de toda a igreja nos assuntos que o Papa precisa ter o maior discernimento, então o Papa Paulo VI instaurou o Sínodo dos Bispos. E esse sínodo, logo que tem um tema específico, o Papa reúne os bispos do mundo inteiro para conversar. E agora o Papa Francisco, com uma novidade, porque ele trouxe o sínodo também para que os leigos, religiosos, religiosas, missionários e missionárias, todos os cristãos batizados pudessem participar. E esse ano o sínodo será sobre a sinodalidade. E o que é sinodalidade? Sinodalidade é o jeito da igreja ser. A igreja é sinodal, ou seja, a igreja não é apenas o bispo, o papa, os padres, não. A igreja é todo o povo de Deus. Todos os batizados e batizadas somos igreja. E somos igreja chamados também a evangelizar, chamados a exercer a missão dentro da igreja. Eu vi uma palestra sua que você dizia que o sínodo não é sínodo do bispo, é sínodo da igreja. Justamente. Porque às vezes a gente confunde pensando que o tema que nós estamos conversando é sobre o sínodo. Não, nós não estamos conversando sobre o sínodo. Apesar do tema ser sinodalidade, o tema que nós estamos conversando é sobre a igreja. Como a igreja vai responder aos desafios deste tempo, sendo fiel ao evangelho, cumprindo a sua missão de instaurar e de levar adiante o reino de Deus no mundo. Essa é a grande questão que o Papa tem nos colocado. Como a igreja pode ser fiel a Jesus, como que a igreja pode ser um sinal do reino de Deus no mundo. Por isso, a grande reflexão é em torno da igreja e não em torno de um termo, sínodo ou outra coisa. O senhor colocou também 3 palavrinhas que vêm do Papa Francisco, mas o senhor dissertou muito bem para nós, lá na reunião do clero, é participação, comunhão e missão. Dizendo assim, tipo que comunhão não é fusão, não é uniformidade. Pronto, essas 3 palavras, elas dão o norte para onde o Papa está querendo que a igreja caminhe. A primeira palavra é comunhão. Sem comunhão não há igreja. Nós não podemos pensar uma igreja de grupos onde a rivalidade, a disputa pelo poder. A igreja é essencialmente uma igreja de comunhão. A comunidade é o centro da nossa igreja. Agora, esta comunhão não significa uniformização ou uma fusão onde mata as diferenças. É saudável? O Espírito Santo suscita na igreja carismas, dons diversos. Agora, um bom critério para você perguntar: o meu carisma pessoal vem do Espírito Santo? É se o seu carisma pessoal,
se o carisma do seu grupo colabora para a comunhão. Agora, se o seu carisma pessoal é bonito, é santo, mas divide a comunidade, ele não vem do Espírito Santo. Porque o mesmo Espírito Santo que suscita os dons, ele faz a comunhão da igreja. Esta comunhão faz com que venha a segunda palavrinha, que é a participação. Seria inapropriado pensarmos que a missão da igreja é exercida somente pela hierarquia da igreja, padre, bispo, diácono. Não. Todos os batizados e batizadas, independente da sua função e do seu grau de instrução, é um sujeito ativo de evangelização. Por isso, tão importante em nossas comunidades os conselhos, CPP, Conselho de Pastoral, o CAEP, Conselho Econômico, nas dioceses, os conselhos presbiterais, Conselho de Construtores, as Assembleias do Povo de Deus, esse sínodo que todo o povo de Deus pôde participar. É assim, a igreja caminha junto, a igreja caminha com participação. Tudo isso para a missão, para sermos uma igreja em saída, para sermos uma igreja que não se preocupa tanto com as suas estruturas, mas que vai ao encontro das pessoas. Principalmente uma igreja de portas abertas, que acolhe quem chega, que vai ao encontro dos que estão longe. Uma igreja próxima, uma igreja solidária, uma igreja casa paterna. Muito bem, padre, mas este tema é interessante e é algo que deve despertar nas nossas comunidades um profundo, vamos dizer, recolhimento em si, para que se possa fazer uma avaliação da caminhada. Nós não temos muito tempo, mas aí, para encerrar, quais os grandes desafios desse sínodo? Eu apresento dois grandes desafios. O primeiro é vencer o que o Papa tem chamado de clericalismo, que é o câncer da nossa igreja. Clericalismo não significa o clero, pelo amor de Deus. Clericalismo é aquela ideia de poder, aquela ideia de superioridade, é aquela ideia de fechamento, onde as pessoas deixam a beleza da igreja, deixam de pertencer ao todo da comunidade para ficar disputando quem manda mais, quem aparece mais, para ficar presa em veste, em ritos e tudo mais. Então, esse é o primeiro grande desafio, porque a igreja só será uma igreja sinodal se ela vencer essa ideia de clericalismo e tudo mais. Então, qual o remédio para vencer isso? Uma igreja que seja povo de Deus. Uma igreja onde todos os batizados se sintam igreja. Esse é o segundo desafio. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. O segundo é uma igreja missionária. Uma igreja que deixa de pensar nas suas estruturas para ser uma igreja que saia em missão. E uma igreja missionária é uma igreja próxima. É uma igreja que vença aquela ideia de que missão é apenas para buscar adeptos. Não. É uma igreja comprometida com os pobres. É uma igreja comprometida em ser sinal do reino no mundo. Então esses são os dois grandes desafios. Uma igreja que seja povo de Deus e vença o clericalismo, e uma igreja que sai, que vai ao encontro, uma igreja próxima, que vença a ideia do fechamento, uma ideia da polarização, e até mesmo aquela ideia de que fazer missão é conquistar adeptos. Então, eu acredito que esse sínodo vai nos ajudando a escutar melhor aquilo que o Papa Francisco tem dito desde o início. Quero uma igreja pobre para os pobres. Quero uma igreja próxima e em saída. É por aí que nós queremos caminhar, e acho que todo o povo de Deus pode participar, deve participar. O primeiro processo de escuta, nós já estamos terminando agora, nesse mês de julho, terminamos a fase diocesana de escuta, e vamos enviar agora para Roma, para que todo esse material possa ser recolhido, estudado, para quando tiver no próximo ano o encontro dos bispos, eles vão debruçar sobre aquilo
que cada comunidade, que cada diocese, que o povo de Deus sugeriu, que o povo de Deus participou. Então o sínodo já está acontecendo nessa dimensão da comunhão, da participação para a missão. Muito obrigado ao Padre Rodrigo. E você, meu irmão, você gostou? Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, porque os nossos conteúdos são estritamente religiosos, que busca levar a palavra de Deus a toda criatura, cumprindo o que Jesus nos fala, cumprindo o mandamento como ele nos manda. Fiquem com Deus.